Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai, mais uma porção aqui da Palavra de Deus, né, para que nós possamos fazer as nossas reflexões e dar continuidade aí à nossa linha de pensamento, né. Hoje eu quero fazer aqui uma analogia com o livro de Eclesiastes, né, escrito pelo nosso irmão Salomão. Eclesiastes, capítulo de número 12, né, verso de número 13, apenas, para que nós possamos fazer aqui a nossa analogia, ok? A palavra do Senhor diz assim: de tudo que tenho ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Muito interessante. Vou apenas fazer um resgate aqui no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19, que diz assim a palavra do Senhor: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Interessante, interessante. Eu estou apenas fazendo aqui uma analogia dessa palavra ouvido, ouvir, né? Então, para nós entendermos um pouquinho, o Eclesiastes, então, nós entendemos que ele é um livro enigmático. Nós entendemos que ele prepara o caminho para a sabedoria e luz do Evangelho. Interessante isso. Ele fala para os filhos dos homens a humildade. E ele fala claramente a quem nós vamos prestar contas. Interessante isso. Então, Eclesiastes, ele te dá uma abertura de caminhos para que você observe essas pontuações, para que você analise. Tiago é muito interessante, eu acho que talvez mais tarde a gente até fale um pouquinho mais sobre Tiago. Tiago é muito bacana, né? É o livro universal do apóstolo Tiago, que é muito bacana. E aqui ele fala isso: seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Isso aqui é uma sabedoria tremenda, tremenda, né? Por conta dessa palavrinha chamada teresqueia. Porque Tiago, na verdade, ele olhou as duas questões. Ele viu a questão religiosa pragmática, né? Mosaica, ele olha e viu em Jesus Cristo toda aquela questão social. E ele une essas duas coisas no livro, né, que é muito bonito e muito interessante. Mas vamos se ater aqui a essa questão do ouvido, né? Vamos fazer uma analogia aqui: ter ouvido, né? Quer dizer, o ouvido a gente sabe que ele tem três momentos, né? Tem o ouvido externo, médio e interno, né? Na nossa fisiologia humana, né? Na nossa anatomia humana. Se você olhar a anatomia do ouvido humano, você vai observar essa característica. Vamos fazer apenas uma analogia aqui, então, né? Saber ouvir o próximo, que eu estou atrelando isso ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que ouvir a palavra, né, de Deus, o próprio Jeová, né? Nós temos que ouvir aqui o próprio Deus, né, Jeová. Quer dizer, então, eu tenho o próximo, eu tenho Deus, Jeová, e tenho Jesus Cristo, né, tenho que ouvir. Então é interessante porque este ouvir, ou saber ouvir, está atrelado à liderança, que nós já comentamos nos vídeos anteriores, dos 3S da liderança. Eu dei até uma sugestão da liderança situacional de Hesser Blanchard. É muito bacana você ouvir essa questão, né? Quer dizer, ao amar ao próximo, então, dentro do campo da sociabilidade, olha que interessante, o Espírito Santo ele vai tocar em você nesse sentido. Ouvir a Deus, né, que é essa questão do Senhor Jesus Cristo. Olha o carisma que Jesus passa, aquela questão da simpatia, aquela questão da empatia, aquela questão, né, da humildade mesmo ali, da troca, né? Interessante.